Amados, agora vamos abrir então em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 17 a 29. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 17 a 19. 29, perdão. Romanos 2, 17 a 29. Acompanhemos, irmãos, a leitura. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amém. Irmãos, vamos falar esta noite sobre a diferença entre a religião carnal, humana, e a vida espiritual. Várias vezes, em conversas, as pessoas falam assim: mas eu nunca roubei, eu nunca matei, sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta. Certa vez, em conversa com uma pessoa que falou mais ou menos nesse sentido, eu respondi o seguinte: você já odiou alguém? Já, não tem como. Já olhou para uma mulher com intenção impura no coração? Já também. Quem nunca, ele até falou. Já falou uma coisa que não era exatamente aquilo? Já também. Então Jesus, em Mateus 5, diz que se eu odiei alguém no coração, eu matei essa pessoa, sou assassino. Então matei. Se olhei para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterei com ela. Adúltero. E se a tua palavra não for sim, sim, não, não, ou seja, a verdade completa em todos os sentidos, é também mentiroso. Em poucos versículos, Mateus capítulo 5 já nos enquadra, por assim dizer, como assassinos, mentirosos e adúlteros. Somos pecadores, sim. E acabamos de ver no capítulo 2, aquele que é moralista, aquele que tem uma visão elevada de si, dizendo: Paulo, isso é com os gentios, com aqueles lá.
que nós já vimos aí no capítulo 1, versículo 18 a 32, eu não, eu observo a lei. E agora Paulo coloca como se fosse um subtópico, falando dos moralistas judeus, que eram religiosos. As palavras, irmãos, elas escorregam muito, porque depende do contexto em que ela se encontra. Eu sou religioso, mas o que isso quer dizer, afinal? A palavra em si, religião, tem ligação com religar, religare no latim, e traz essa ideia do homem religar a Deus, ou voltar para Deus, estar novamente ligado a Deus. Mas o uso que se faz na sociologia, na antropologia, teologia e qualquer outro contexto pode ser diferente. Nós usamos muitas vezes a palavra religião como práticas espirituais. Todo homem é em si religioso. Ele pode adorar uma coisa ou outra, mas ele é religioso, ou seja, ele tem uma semente de religião dentro dele. Ele pode até adorar ele mesmo, um objeto, uma pessoa, mas ele tem esse senso, essa realidade espiritual e religiosa na sua vida. O problema deste homem aqui, esse moralista judeu, é que ele tem um conceito elevado dele mesmo. Vejamos a religião carnal. Pode até receber privilégios. Olha só o que Paulo diz: se porém tu que tens por sobrenome judeu. A palavra hebraica judeu está ligada a louvor. Quando Lia teve um filho, disse: dessa vez louvarei o Senhor. Por isso chamou-lhe Judá. Judá está ligado a louvor e judeu tem a sua raiz exatamente em Judá. Uma tribo inclusive de destaque. Então Paulo diz: você que tem por sobrenome judeu, até hoje é, de certa forma, assim, um orgulho falar: eu sou judeu. Enchia assim a boca para falar: eu sou judeu, sou filho de Abraão, hebreu de hebreus. Diz mais: repousas na lei, encontra consolo na lei, te glorias em Deus, ou seja, exulta em Deus, vê em Deus a sua própria glória, conheces a sua vontade, tem conhecimento, aprovas as coisas excelentes. São 8 aspectos aqui que Paulo lista de privilégios. Ou seja, ele consegue discernir as coisas e ficar com aquilo que é excelente. Aprovas as coisas excelentes. Sabe separar: isso aqui não é bom, isso aqui não tem valor algum. Eu aprovo, eu fico com aquilo que é excelente. Luz os que se encontram em trevas. Instruído na lei, versículo 18, estás persuadido de que as vias dos cegos, luz os que se encontram em trevas. Veja, recebeu a lei, aprendeu. Ele está convencido de que quando alguém precisa de luz, ele tem luz para oferecer. Ele tem conhecimento para distribuir. Se alguém não vê, poderá ver através deste judeu, esclarecido, bem informado. Se alguém não vê a luz, pode enxergar através deste homem, moralista judeu, instrutor de ignorantes, ou seja, uma pessoa que não consegue, na verdade, saber o que é verdade, o que é mentira, o que é luz, o que é trevas, poderá descobrir através deste judeu. Então veja, ele tem um nome, judeu, descansa na lei, repousas na lei, versículo 17, se gloria em Deus, ele se exulta em Deus, tem conhecimento, tem discernimento, é instruído na lei. Quanto ao ensino, ele é chamado de guia, luz, instrutor, mestre. Valoriza a lei, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Valoriza a palavra de Deus. 8 aspectos, 8 pontos.
8 privilégios dos judeus. Mas qual o problema aqui? Irmãos, uma coisa é conhecer a Bíblia, outra coisa completamente é viver. Paulo está falando desse judeu moralista que confia na sua própria justiça. Não está tratando de Israel como um todo. Está falando deste homem que, aos olhos dos outros, parece um mestre, parece um religioso, praticante, fervoroso. Mas vamos ver, versículo 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Então veja, a religião carnal pode até receber privilégios, mas o problema dessa religião humana, sem Deus, é que fala, mas não pratica. Tu que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Meus irmãos, se nós falarmos da palavra de Deus para alguém, sem coerência com a nossa própria vida, isso é um insulto às pessoas e a Deus também. Não podemos falar daquilo que nós não vivemos. Não podemos ter duplicidade na nossa vida. É uma coisa na igreja, é outra em casa e é outra no trabalho. Deus abomina isso. Paulo então está dizendo para o judeu: olha, você que se diz judeu, que vê na lei muita sabedoria, verdade, você que ensina outras pessoas, vê os outros como ignorantes, mestre de crianças. Criança aqui se refere a novos convertidos. Ou seja, ele se vê como maduro, alguém que está acima dos outros. Você que ensina o outro, não ensina para você mesmo? Irmãos, o primeiro a ser provado, por assim dizer, no momento de culto, é o próprio pregador. Por isso que Tiago diz: não se apresse a ser um mestre, não queira ser um mestre, quando você mesmo não está vivendo a palavra de Deus. Porque o juízo começará sobre aquele que ensina. Haverá mais rigor sobre aquele que ensina. Você que está ensinando, antes de ensinar, pratique o que está ensinando. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Não pode roubar, mas ele mesmo está roubando. É claro que ele não está fazendo isso publicamente, porque ele tem muita preocupação com a sua imagem. Ele é um judeu, ele se preocupa com o nome dele. Ele se preocupa em ser um doutor diante das pessoas. Ele se preocupa em como as pessoas vão olhar para ele. Então é claro que ele não faz isso assim abertamente. Flávio José até conta alguns casos lá de judeus que roubavam os templos, iam lá escondidos, assim, colocavam um ídolo, colocavam em casa, ninguém sabia. O que eles mostravam para as pessoas é que eles tinham filactérios, tinham vestes, tinham orações assim bonitas, cheias de retórica, cheias de eloquência, mas eram sepulcros caiados por fora, eram bonitos, mas por dentro estavam mortos. E se preocupe com isso se a sua vida é apenas externa e não interna, no que se refere a Cristo Jesus. Agostinho dizia o seguinte, que o meu coração ore, não apenas a minha boca. Meus irmãos, o coração ora. E o que o coração ora, a boca simplesmente expressa, revela, mas o que ora realmente é o coração, especialmente Agostinho era muito profundo. Deus vê, irmãos, o coração. Deus não aceita a aparência humana. O que Deus quer é a nossa vida. Deus quer o nosso coração. Então Paulo está dizendo, você diz para não roubar, e está roubando. Ensina o outro, mas não pratica o que ensina. Fala que não se deve cometer adultério e o cometes.
Não é para roubar, mas ele está roubando. Não é para adulterar, mas ele adultera. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Mas, irmãos, como é terrível quando um filho observa que não há coerência entre o que o pai dele prega e o que ele vê em casa, o que ele vê no trânsito. Não há coerência entre o que ele vê no pai dele ou na mãe dele durante a semana e aquela postura espiritual na igreja. Que a pessoa parece que assume um papel. Isso é hipocrisia. Isso é falsidade. Isso é uma cena teatral. Aliás, a palavra grega para hipócrita tinha a ver com aquele mascarado. Ele colocava uma máscara no mundo grego e fazia uma cena, um teatro. Isso que é o hipócrita. Sejamos sinceros. Sejamos a mesma coisa, irmãos. Que o nosso ensino seja coerente com a nossa vida. Não por nós, mas pelo Senhor. Porque diz aqui, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo está dizendo para esse judeu o seguinte: olha, você que ensina tanto, mas não vive aquilo que ensina, a sua vida é uma vergonha para o nome de Deus. É terrível isso ou não é? Mas é o que está escrito. E não pense se isso é pesado ou leve, pense se isso é a palavra de Deus. A nossa vida, a nossa conduta, a nossa prática, os nossos atos, o nosso comportamento, as nossas palavras, não pode ser uma vergonha para o nome de Deus. Nós lemos em Isaías, veja por favor Isaías capítulo 52, não o nome da igreja presbiteriana, o nome do pastor ou o seu próprio nome, é o nome de Deus. Diz que é crente, então honre o nome de cristão. Isaías 52, 5. Falando para os exilados, diz o Senhor: agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado, olha agora, irmãos, incessantemente, todo o dia. O povo idólatra foi para o exílio, para a Babilônia, e os inimigos zombando de Deus, escarnecendo de Deus, olhando para o povo de Israel. Isso acontece hoje ou não? Acontece. Muitas vezes zombando do Evangelho, zombando da Bíblia, mas sabe por quê? Por causa do testemunho, do mau testemunho dos crentes e dos pastores também. Que a nossa vida honre o nome do Senhor. Que ao contemplarem um cristão, ao observarem um cristão, pensem o seguinte: a sabedoria nessa vida, a bondade nessa vida, há coisas boas nessa vida. Eu quero saber o que essa pessoa conhece. Agora, como é péssimo, como é lamentável, quando o mundo olha para um cristão e diz: eu não quero ser isso, eu não quero ter este comportamento, eu não quero ter esta vida, porque é ruim, é perverso, é indigno, é lamentável. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Absorva o peso dessas palavras. O que as pessoas pensarão sobre Deus, sobre a igreja, sobre Cristo, a vida cristã, ao olharem para a minha vida? Trazendo para os nossos dias, quando elas entrarem no meu Facebook, no meu Instagram, as mensagens que eu mando pelo WhatsApp, aplique no contexto total e habitual da vida. Ezequiel 36, 22.
falando sobre restauração. Ezequiel 36, 22. Diz, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Há peso, meus irmãos, nessas palavras. E nós devemos orar: Senhor, perdoa por amor do Teu nome acima de tudo. Por amor do Teu nome, Senhor, restaura a minha vida, a minha família, a igreja. Mas por amor do Teu nome, ou seja, por amor da Tua própria pessoa, e como o Senhor é conhecido diante das nações e dos povos. Deus então está dizendo para Israel: não é porque vocês se arrependeram, não, mas é para que o meu nome deixe de ser profanado na boca dos gentios, dos ímpios. Tantas vezes, irmãos, Deus nos poupa, mas não é porque a gente se arrependeu. Não é porque fomos para a reunião de oração rasgar o coração na presença dEle. Não é porque estamos cumprindo a vontade do Senhor neste mundo, mas é por causa do nome dEle, para parar de desonrar o nome do Senhor. Tu que te glorias na lei, então diz o apóstolo Paulo, que acha a lei muito boa, acha a lei cheia de sabedoria, desonra a Deus pela transgressão dessa própria lei, diz Paulo aos judeus que confiavam em si mesmos. Aí eles poderiam dizer o seguinte: não, mas nós somos circuncidados, nós temos aliança no nosso corpo, nós temos a marca da circuncisão. Sabe o que Paulo diz? De uma forma bem direta: não vale nada. Se não vale nada, se você não observa a lei. Paulo diz em Moisés diz em Deuteronômio, em muitos textos do Pentateuco, para circuncidar o coração. O equivalente hoje seria o seguinte: mas eu fui batizado, mas o seu coração foi batizado? Não importa a quantidade de água, eu estou perguntando: o seu coração foi batizado? Ah, mas eu participo da Santa Ceia. Como você participa da Santa Ceia? Porque não vai acontecer uma coisa assim mística, simplesmente pelo fato de participar, de comer o pão, de beber o vinho. Tem que ser um ato sacramental, espiritual. O coração tem que estar ardendo por Cristo, quebrantado na presença do Senhor. Por vezes nós temos uma confiança, irmãos, baseada no vento. O judeu dizia: mas eu sou circuncidado. E Paulo diz: mas se você transgride a lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Você quer ser salvo então pela circuncisão? Então precisa guardar toda a lei. Se a circuncisão tem valor, se praticares a lei. Ah, então eu sou circuncidado. Então você tem que cumprir toda a lei de Deus com perfeição. Ninguém cumpre. Ninguém cumprirá. Todos nós somos pecadores. Nós não podemos dizer: mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Sabe por quê? Nós não fizemos muitas coisas também. E o que fizemos, não fizemos com perfeição, que Deus, o Deus Santo, exige. Sabe o que Deus quer, então? Deus não precisa do nosso dinheiro. Sabe mais? Deus não precisa nem da nossa adoração. Se ninguém aqui adorasse a Deus, Ele permaneceria o mesmo para sempre. Ninguém está acrescentando algo em Deus como se algo faltasse em Deus. Deus é satisfeito e pleno nele mesmo eternamente. Ele nos ama, por isso que nos dá o privilégio de adorar e tributar honra e glória ao seu nome. Portanto, amados irmãos, Deus não quer simplesmente atos de justiça, meritórios, obras, cumprimento de promessas, fazer isso, fazer aquilo. Antes de tudo isso, tire tudo isso da mesa
e pense o seguinte: Senhor, eu quero dar para o Senhor, eu quero entregar para o Senhor o meu coração. É isso que Deus quer. Eu sou circunciso, mas transgride tudo, desobedece. Nós somos desobedientes, não é? Desde criancinha até hoje. Não, mas eu sou bom, como esse amigo me disse, mas eu sou bom, faço isso, aquilo. Não, mas coloca do lado o padrão da perfeição de Deus. Não se compare com outra pessoa. Coloque a lei e a santidade de Deus como balança. Somos injustos, pecadores, não merecemos nada de Deus. Por isso que Paulo diz: Deus quer o seu coração. Deus quer uma circuncisão do coração. Olha só, o sujeito é incircunciso, mas observa a lei. Então ele será considerado circunciso, ou seja, alguém que tem aliança com Deus, ainda que não seja circuncidado. Porque não era a circuncisão que salvava, não é hoje o batismo que salva, mas é esta vida com Deus, o coração regenerado. Aquele que é incircunciso cumpre a lei e olha para o judeu que é circunciso e diz: ele é transgressor da lei. Circuncisão interna é o que esse judeu precisava. Ah, mas eu sou presbiteriano, eu sou batizado, participo da ceia, eu vou à igreja desde sempre. Ótimo, mas isso não significa tudo. Se você não realmente entregou, creu no Senhor Jesus, se você não ama o Salvador verdadeiramente, se você ainda não colocou a sua fé totalmente no Senhor Jesus, não é salvo. Ainda que esteja experimentando dons espirituais, até bênçãos espirituais, mas ainda não é salvo. Essa é a religião carnal, humana, infeliz. Qual que é a espiritual? É aquela que é integral, irmãos. É aquela que não se constitui num mero ato externo, de circuncisão, ou de batismo, ou de algum rito religioso. É quando a adoração é do coração, é da alma. Quando a pessoa vem aqui para adorar a Deus. Quando a pessoa ora com o coração, e não com mera repetição, palavreado, que decorou, como se fosse um papagaio falando. Não, Deus quer coração, Deus quer vida, Deus quer algo assim integral, espiritual, não mera letra. Diz aí o versículo 28, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente. Quando você diz: Deus, eu te amo, e quando ele olha para o coração, ele vê amor mesmo. Quando é verdade dentro da pessoa, não fora. Nossa vida é um livro aberto diante do Senhor, nosso coração. Interiormente, e circuncisão, aqui é do coração, aquele coração que é marcado pelo Espírito Santo, habitado pelo Espírito. Coração de carne, não de pedra, e diz no Espírito. Talvez seja pelo Espírito, com ênfase na ação do Espírito Santo também, que é pelo Espírito Santo no nosso espírito. Essa é a verdade aí no versículo 29. Não segundo a letra. A letra mata, irmãos, nesse sentido, não é que o estudo mata. Quanto mais estudar, melhor. Quanto mais ler a Bíblia, melhor. A letra se refere à letra morta. Ah, eu decorei a Bíblia toda. Ótimo. Mas se não pratica, isso só aumenta a condenação. Só piora o estado de condenação da pessoa diante de Deus. Por isso que Paulo diz: não segundo a letra.
Porque a letra que ele conheceu antes, quando era fariseu, o matou. Mas quando ele estava enfurecido, em direção a Damasco, o Senhor Jesus apareceu para ele. Ele que era um religioso ortodoxo máximo. Ele que era um homem instruído aos pés de Gamaliel. A instrução mais refinada do judaísmo da época, Paulo tinha. Hebreu de hebreus, um homem de uma cultura muito ampla, porque nasceu em Tarso da Cilícia, versado no Antigo Testamento, nos costumes da lei, etc, etc, etc. Mas agora o Senhor Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, aquele momento em que para e diz assim: onde está toda a minha justiça? Que valeu tudo que eu fiz? Tanto que ele diz: quem és tu, Senhor? Jesus fala para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele, meio sem rumo, diz: Senhor, o que queres que eu faça? E aí ele foi batizado por Ananias, e o Senhor Jesus disse: eu lhe mostrarei agora o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Foi uma grande bênção nas mãos de Deus. E ele disse: todo o que eu conquistei no judaísmo, toda a minha justiça humana, meritória, aquelas obras, agora, literalmente, irmãos, o que diz Filipenses é o seguinte: é lixo para mim. Eu abandonei tudo aquilo por causa da justiça do meu Salvador. Agora Cristo é a minha justiça. Cristo é a minha boa obra. Cristo é a minha perfeição. Cristo é o meu Salvador, Senhor e Mestre. Não a letra em si, mas além da mera letra, Jesus Cristo. Não é um mero conhecimento, uma elevação, uma abstração. Não é a verdade de Deus, verdade espiritual. Cristo comunicado ao coração. Uma vida integral, não meramente ritualista. Uma vida espiritual, não meramente pela letra. E uma vida em que o próprio Deus confessa: este é o meu servo. Olha só o que está escrito aí no final do versículo 29. Cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Sabe por que, irmãos, o nosso coração é idólatra? A gente se encanta com elogio, a gente quer ser elogiado, né? Quer ser mimado, quer ser reconhecido, quer ser exaltado. Isso é o que o coração humano quer. E Jesus fala isso em Mateus capítulo 6, que os judeus, quando iam dar esmolas, aí ele cria uma cena assim, um tanto bizarra, cômica, exagerada. Ele tocava trombeta diante de si, como que estivesse dizendo: para tudo, me observem, olhem para mim. Aí solenemente ele entregava uma esmola, e as pessoas falam: como ele é bom, como ele é bondoso, como ele pensa nos pobres. Cuidado com isso, como ele pensa nos pobres, viu? Aí ele iria orar, marcava o tempo da oração para ficar bem no canto da praça. Levantava as mãos, olhava para o céu e começava a orar de uma forma muito retórica, eloquente, num vocabulário teológico preciso. Não estava orando para Deus nada, estava se exibindo diante das pessoas. Jesus vai mais e diz o seguinte: quando você jejuar, não fica com aquela cara de penitência: estou jejuando, como eu sou religioso, como eu sou espiritual. Para com isso, Jesus disse em outras palavras. Quando você jejuar, lave a cabeça, penteie o cabelo, é isso que quer dizer o texto lá. Para não parecer aos homens que jejuas. Que você está fazendo isso para Deus. Quando vai orar, entra no quarto, trancada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Veja, o louvor não procede dos homens. O homem verdadeiramente espiritual não está buscando glória humana. Ele está buscando a glória de Deus e a aprovação de Deus. Muda completamente, irmãos. O que nós estamos buscando? Aprovação humana ou aprovação divina? A glória de Deus ou a glória humana para nós mesmos? A religião carnal, portanto, é isso: externa, morta e transgressora. É uma religião da condenação, é a religião da morte.
Mas a religião espiritual é interna. Deus quer, irmãos, o nosso coração. Deus quer a nossa vida por completo. Deus quer tudo. Deus não precisa de nada, mas Ele nos quer. Pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu propósito. Uma religião interna frutífera, cheia de amor, cheia de vida, pelo fruto do Espírito. Uma religião viva, porque traz vida e não morte. Uma religião até honrada para o testemunho de Deus. Que isso aconteça, Senhor, eu quero ser totalmente teu daqui para frente. Se não foi até agora, que seja hoje, daqui para frente, totalmente teu, Senhor. Para que as pessoas, olhando para a minha vida, digam como Deus é bom. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer a palavra de Deus. Que a nossa vida, irmãos, honre o Senhor. E adoradora finalidade, a glória de Deus. Possamos dizer, Senhor, meu coração é teu. Minha casa é tua. Meus caminhos são teus. Grave isso. Coração, tudo com C para memorizar. Coração, primeiro começa aí. Coração, casa e caminhos. Senhor, meu coração, minha casa, meus caminhos. Tudo é teu. Tudo para o Senhor. Que a nossa religião, irmãos, não seja externa, não seja ritualista, morta, uma coisa fria, sem sentido, sem significado. Que nós tenhamos verdadeiramente vida espiritual. Eu encerro com uma oração de João Calvino. Sabe qual que ele fazia? Meu coração te ofereço, ó Deus, de modo pronto e sincero. Vamos orar. Ó Deus, tua palavra nos convida, dizendo, dá-me, filho meu, o teu coração. Ouvimos a tua palavra, Senhor. O Senhor nos ama. O Senhor quer amizade, relacionamento. O Senhor não quer simplesmente alguém que faça alguma coisa. O Senhor nos quer, o Senhor nos recebe como filhos. Ó Pai, o nosso coração se abre para o Senhor agora. Vem, Jesus. Seja o nosso Salvador, nosso amigo, nosso Mestre, nosso Senhor. Ó Pai, que a nossa glória, como disse Paulo, longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de Jesus Cristo. Ó Deus, que possamos nos arrepender até do nosso arrependimento. Quando foi muito fraco, geral, omisso, distraído, pequeno. Ó Deus, traz mais intensidade para a nossa vida, mais fervor, Senhor. Mais zelo por Tua glória. Que Teu nome seja honrado através da nossa vida, Deus. Teu nome seja honrado através desta igreja. Que haja luz, Senhor, no nosso viver. Que sejamos luzeiros neste mundo de trevas. O mundo precisa tanto, Senhor. E a igreja está se apagando. Que a igreja abra suas portas. Que a igreja pregue o Evangelho. Que a igreja ame o Senhor Jesus. E abandone o pecado. Abandone essa vida religiosa externa, sem vida, fraca, omissa. Ó Deus, toma o nosso coração, Senhor. Domina completamente sobre nós e em nós. Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Estejamos diante de Ti, Senhor, não diante dos homens. Que a nossa preocupação seja a Tua glória, Senhor. Redireciona o nosso coração, Pai. Redireciona a nossa vontade. Redireciona, Senhor, os nossos pensamentos para que estejam todos em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Ó Deus, que haja salvação nesta casa. Que haja, Senhor, o prostrar-se
o render-se diante da cruz do nosso Salvador. Que haja, Senhor, abandono. Nós ouvimos pela manhã, não de obras. Somos salvos não pelas obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, mas pela fé em Cristo Jesus. Dá-nos vida, Senhor. Dá-nos sinceridade. Que possamos orar aquilo que realmente o coração está confirmando. Aquilo que o coração quer. Somente o Senhor pode fazer isso. Sem Ti, Pai, estamos completamente perdidos. Como disse o salmista, sou Teu, Senhor, salva-me. Livra-nos, ó Pai, de uma religiosidade carnal e inútil. Concede-nos aquela vida espiritual. Concede-nos mais intimidade com Cristo. Que Ele seja o amado da nossa alma. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.